para ouvir, se der algum problema de conexão, que daí eu compartilho aqui, tá? Então, hoje a gente vai ouvir a Carmen falar sobre o primeiro capítulo que a gente vai estudar, acho que é a segunda ou terceira parte de uma questão, é uma questão de princípio, né, a tradução, acho que é. Enfim. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, depois a gente trabalha depois que a Carmen expor. Pode compartilhar, Carmen, isso tudo. Tô tentando começar a compartilhar. Deixa eu ver. Tá. A gente sempre deixa pronto, mas na hora sempre acontece alguma coisa. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a tela ou não? Ainda não. Ainda não? Tá, tô indo. É que hoje eu não tô com o Pedrinho aqui para me ajudar, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas tu achou já a opção, né? Apresentar agora aqui no centro. Achei aqui a tela e eu vou compartilhar essa daqui. Tá, vamos lá. Ocorreu um erro. Como eu amo. Aparece, pessoal? Não? Não tá aparecendo ainda. Na verdade. Tá. Vamos lá. Na janela. Agora tá abrindo. Agora foi. Foi. Tá. Agora eu vou tentar abrir aqui de novo para botar ele em tela cheia para vocês, tá? Só me digam se vai sair, por favor. Tá tudo certo, pode apresentar. Tá tudo ok? Bom, boa tarde, pessoal. Vocês, poucos me conhecem, outros me conhecem já há mais um tempo, mas meu nome é Carmen, eu sou aluna do 2º ano do Direito Noturno. Eu estou no Aequitas desde o seu princípio, lá em outubro, novembro do ano passado, né? E eu sempre gosto muito de pontuar quando eu falo do Aequitas, né? E quando eu tenho a oportunidade de fala, de que ele foi muito importante e me ajudou muito no meu primeiro ano de faculdade, especialmente que a gente estava na questão da pandemia, né? E me auxiliou muito na questão do input, assim, de eu conseguir ver coisas e conseguir entender coisas na escola, né, na faculdade, que talvez se eu não tivesse acompanhando os estudos eu não conseguiria. Bom, fazendo esses agradecimentos, né, em especial ao grupo, hoje eu fiquei então incumbida de falar sobre o Ronald Dworkin, que no meio das minhas pesquisas eu descobri que tem um Miles aí no meio que eu não sabia que existia, né? Então tá, a gente vai falar sobre esse senhorzinho, muito simpático e muito pensativo também. O Ronald Dworkin, ele nasceu nos Estados Unidos em 1931, tá? E ele falece em Londres em 2013. Então a gente vê que faz pouco tempo, né? Que ele saiu da área, né? Fazem apenas 8 anos que ele faleceu de leucemia em Londres, tá? Ele era um filósofo do direito, e aqui eu passo algumas coisas que ele fez durante a vida, né? Uma biografia rápida e singela da vida dele, que tem muito mais, né? Então, ele, em 53, ele se graduou, né? Nessa graduação que ele fez em Harvard, ele teve contato, ele foi aluno do Kinney e do House. Depois ele fez o Master Jurisprudence em Oxford, foi quando ele teve contato com Austin também, que é bem expressivo, né, que a gente sempre está comentando.
Depois, em 57, ele atinge o LLB em Harvard, né? E passa, mais adiante, a ser estagiário do juiz Hand, né? O juiz Hand, que sempre disse depois, posteriormente, né, que ele foi o melhor estagiário, que o Dworkin foi o melhor estagiário que ele teve, e em contrapartida o Dworkin disse que o Hand influenciou muito a vida dele como jurista e como pesquisador, né? E finalmente, né, ele chega à Universidade de Oxford como sucessor do filósofo Hart, e é quando começa toda essa confusão deles, né, que eles começam a ter esse embate de teorias e um a contrapor o outro, e eu sempre penso assim, né, eu estava estudando, estava pensando, imagina, eles deviam estar no CC, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo e discutindo a respeito, né, da teoria do direito. Então, 69 é quando ele tem esse contato com o Hart e tudo mais ou menos se inicia. Já tinha se iniciado, mas a questão principal, que é o que a gente vai conversar agora, se inicia nesse primeiro contato deles, tá? Então, o que é direito para o Dworkin? Para o Dworkin, direito é um conceito interpretativo, tá? É como se tu pudesse interpretar de uma maneira lógica para tu chegar na melhor resposta, que ele chama que é a interpretação sobre a melhor luz, né? Luz no sentido, como se dizia nos iluministas, né? Que a luz te traz o saber. Ele apresenta formas de interpretar uma norma ou uma prática jurídica, né? Depende da intenção do autor, do sentido literal da lei, essas maneiras de interpretar, para afirmar que uma está em detrimento da outra. Uma sempre vai prevalecer em detrimento da outra. Ele define alguns estágios de interpretação, como o pré-interpretativo, o interpretativo e o pós-interpretativo. Ele também fala que uma boa interpretação é aquela que considera o histórico da norma, a tradição que ela está vinculada e o seu propósito. Daí eu me lembrei do João, eu escrevi isso, o João e o chapeleiro da igreja. Mas para ficar diferente do João, eu trouxe o exemplo do homem, do chapéu e a mesa das refeições, né? Meu pai, por exemplo, um exemplo prático, meu pai, ele não sentava à mesa de maneira alguma com o chapéu, e não permitia que o meu irmão ou que qualquer um de nós sentasse à mesa com o chapéu. Isso aí é uma questão que está vinculada a uma questão histórica, né? Essa norma está sendo considerada numa questão histórica, numa tradição, tá? Mas depois a gente diz assim, tá, mas qual é o propósito? Hoje em dia, o meu filho, ele senta às vezes na mesa com um boné. E a gente não vê, não tem problema algum, entendeu? Porque a gente está interpretando aquela norma, né, que tu não pode sentar na mesa com o chapéu de uma forma diferente, porque o tempo histórico também se tornou diferente. As coisas mudaram, alguns conceitos foram mudando ao passar do tempo, e o Dworkin, ele sempre diz, ele afirma isso, que sempre que tu for interpretar, né, tu tem que considerar tem que ponderar todas essas questões. Bom, o Dworkin, ele é um ferrenho crítico do positivismo jurídico, em especial do livro do conceito de direito de Hart. Aí eu botei uma questão bem simples, porque as gurias já tocaram nesse assunto nos nossos últimos encontros, mas é que o Hart, para casos difíceis, que são aqueles casos que não são binários, entendeu? Matou, vai preso, mas casos que envolvem coisas mais articuladas, né? Questões mais delicadas. Nos casos difíceis, o Hart, ele passa a incumbência da autoridade que está julgando, que ela tenha discricionariedade, né? Que ele vai julgar aquele caso de acordo com a ideia dele. Já o Dworkin, não, ele não aceita esse tipo de resposta, né? E aí eles vão um de encontro ao outro. Para os casos difíceis, o Dworkin, ele defende que a gente tenha alguns princípios, que a gente faça uso dos princípios, mesmo que eles estejam positivados, como é o caso, por exemplo, da Constituição, que aí é uma questão que, por exemplo, os nossos princípios, eles estão na Constituição Federal, né? Então, a gente meio que fica confuso, é lei, não é lei.
Mas existem princípios que não estão na Constituição. E o Dworkin fala que tanto os que estão positivados quanto não positivados, eles são princípios que devem fazer parte da tomada de decisão nesses casos difíceis em especial. Tá? Bom, o Dworkin traz um exemplo, né, no livro, que é um exemplo sobre decisões judiciais difíceis em que a discricionariedade, né, que não faz a base da decisão na discricionariedade, né? Então ele diz assim, ó, decisões judiciais difíceis nunca estão baseadas no conceito de discricionariedade judicial, que é o caso que eu acho que quase todos já conhecem, mas eu quis colocar para a gente fazer uma linha de raciocínio, né, relembrando aos poucos, que é o caso do Riggs versus o Palmer, que aconteceu nos Estados Unidos, que o Riggs, que era o neto, matou o avô, o Palmer, envenenado por causa da herança. Naquela época, não tinha nada, assim, o direito positivado nos Estados Unidos dizia que ele ia receber herança, porque ele era neto e o vô tinha morrido, então ele ia receber o quinhão dele, mesmo que ele tivesse cometido o ato, né, de ter matado o avô. Porém, o Tribunal de Nova York, naquela época, se utilizou, né, de um princípio para anular esse testamento, que é o princípio que até hoje a gente conhece, que é que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, né, que é um princípio tanto que a gente aplica muitas vezes na esfera penal, né, quanto, como o caso da von Richthofen, aquela que matou os pais, né, em virtude também de uma herança, quanto no processo civil, que é quando a gente não pode se beneficiar, por exemplo, eu descobri que eu estou com uma doença terminal, né, e aí eu vou lá e faço um seguro de vida, né, então, tipo assim, vou acabar beneficiando a minha família da minha própria torpeza. Então, o Tribunal de Nova York, em virtude disso, anulou o testamento e invocou esse princípio mais abstrato e amplo, que ainda não estava positivado, né, no ordenamento jurídico norte-americano, e para anular de forma inequívoca o testamento e o Riggs perder. Tá? Bom, segundo o Dworkin, esse caso não é uma aberração, nem tampouco uma discricionariedade, mas é o juiz utilizando princípios para embasar uma decisão, né, que é o princípio que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Bom, para Dworkin, os princípios serviam muito mais que somente orientar o operador jurídico, né? Eles balizam toda uma prática de interpretação jurídica, que é o que o Dworkin vem defender. Bom, aqui eu botei só para a gente relembrar, né, as diferenças entre regras e princípios, né? As regras, sempre lembrando, são binárias, são os casos normais, e os princípios, eles já são mais destinados aos hard cases, que são os casos difíceis. As regras, a gente tem a subsunção do fato à regra, então aconteceu isso, faz isso, aconteceu aquilo, faz aquilo. E já quando a gente trabalha com princípios, a gente tem o sopesamento, que é, no caso, a ponderação dos interesses, né? A gente não vai ser uma coisa dura, a gente vai ponderar, vai ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e vai ajustar daqui e ajustar dali. Tanto que a expressão de regras é tudo ou nada, enquanto a expressão de princípios é mais ou menos, né? A gente pode ajustar mais ou menos. As regras, elas são pouco abstratas, isso é isso, e os princípios, eles já são mais abstratos e genéricos. Tá? A regra, ela tem uma aplicação direta, enquanto o princípio tem uma aplicação que depende da interpretação, que aí vai entrar a interpretação da autoridade. E eu botei 2 exemplos bem simples, assim, que a gente está acostumado. Para regras, é o exemplo da sinaleira e do semáforo, por exemplo, passou no sinal vermelho e cometeu uma infração, não tem o que fazer. Só que também tem a questão, para os princípios, das liberdades, por exemplo. Até que ponto a liberdade de expressão de outrem pode interferir na minha liberdade de informação, que é um caso que a gente está tendo muito nos dias atuais, principalmente com as questões das fake news na internet, né? Até que ponto o meu direito de ser bem informada sobre a Covid-19, né, está sendo ferido pelo fato das pessoas estarem
veiculando informações equivocadas, sei lá, sobre ivermectina, sobre cloroquina e por aí vai, tá? Bom, indo mais adiante agora, realmente, isso aí foi só uma introdução que eu queria para a gente começar a esquentar os neurônios, né? Para a gente chegar realmente no que é o objeto da minha fala hoje, que é o capítulo 5, tá? Do livro Uma Questão de Princípios, que tem como título Não existe mesmo nenhuma regra certa em casos controversos. O Dworkin, ele se faz essa pergunta e daí ele vai, né, começar a trabalhar para tentar responder. O nosso capítulo, ele é dividido, primeiro, qual é a questão, né? Ele se pergunta como é que é a questão, o que que é. Depois ele tem uma primeira versão e uma segunda versão. Essas duas versões, elas são divididas basicamente em 3 pontos, tá? Que a gente vai tentar agora, né, descobrir e tentar desvendar como é que foi o raciocínio do Dworkin para chegar. Bom, qual é a questão? A questão que ele coloca é que numa determinada comunidade, os legisladores, eles decidiram que contratos sacrílegos são inválidos. Tá, mas aí o pessoal da comunidade, né, as pessoas, os cidadãos começaram a perguntar, tá, mas se eu assinar um contrato no domingo, ele é sacrílego? Como é que eu vou saber, né? Começou a gerar uma dúvida que o legislador não tinha contemplado na escrita, né, quando ele foi positivar. Só que o Tom e o Tim, eles assinaram um contrato nessa condição, eles assinaram um contrato no domingo. E aí o Tom resolve processar o Tim para fazer valer o contrato. Mas só que o Tim contesta dizendo que o contrato não é válido, tá? Por quê? Porque foi assinado no domingo. E a regra diz que contratos sacrílegos são inválidos. Por quê? Por que sacrílego no domingo? Porque a gente tem toda uma questão moral, que é a questão do sabado, a questão religiosa, né? E sacrílego é o que está vinculado a sacrilégio, a profano. Então, tipo assim, tu não pode, é um sacrilégio tu assinar um contrato, digamos, terrestre no dia de Deus, né? No dia de sabá. E aí começa o que o Dworkin vai falar, que são as controvérsias sobre o direito. Bom, essa é a controvérsia que ele botou para a gente refletir. Aí ele vai botar 2 pressupostos para nós, tá? O pressuposto dos dispositivos e o pressuposto da tese da bivalência. Então, o que ele diz no pressuposto dos dispositivos? Ele diz que um contrato válido, uma responsabilidade civil e um crime, se ele é considerado válido, tudo que se assemelhar a isso também vai ser válido. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se determinada responsabilidade civil, contrato válido ou crime for considerado inválido, tudo que se assemelhar a ele também vai ser inválido. Então, a gente trabalha aí com o verdadeiro e o falso. E aí nós vamos para a tese da bivalência. O que é essa tese da bivalência? Ele nos diz que todos os casos ou asserção positiva de que o caso enquadre-se num conceito positivo ou a asserção oposta, então, o conceito positivo ao oposto é o conceito negativo, que não se enquadra, deve ser verdadeira, mesmo quando é controvertida qual delas é verdadeira. Confuso, né? Eu fiquei horas lendo essa frase. O que acontece? O entendimento foi que o seguinte, eu botei o exemplo da Terra. Tá? A gente tem uma afirmação que esqueçam a realidade. A Terra é plana. Tá? Essa é a minha afirmação. Ela é controversa ao que a gente sabe do nosso raciocínio normal de Terra, da ciência, de que a Terra não é plana. Mas a gente vai ter ela como uma proposição verdadeira. Tá? Aí o que acontece? Se a Terra é plana, a negação de Terra plana é a Terra redonda. Aí tem uma ambivalência, né? Tem 2 questões voltando. Uma questão positiva, né, que a Terra é plana, e o seu inválido, que a Terra é redonda, tá?
Só que aí ele disse que mesmo nesse embate de terra plana e terra redonda, existe uma terceira saída, que é a terceira saída, que seria que a Terra, ela é achatada. E é nessa questão que ele vai começar a fazer essas interpretações, né? Então ele usa os dispositivos de verdadeiro e falso, mas essa tese da bivalência, que as coisas podem ser verdadeira ou falsa, mesmo que na nossa realidade a gente não entenda, né? A gente não conceba isso como verdade, porque a gente não concebe que a Terra é plana, porque nós não somos bolsonaristas, né? ou outras coisas mais, né? Que ele vai começar a ter uma tese de que não existe a resposta certa, a única resposta correta, tá? E ele vai trabalhar, a partir de agora, com duas teses principais, tá? Que é o que a gente vai ver aqui. Então, teses que negam a possibilidade de uma resposta correta. A gente tem a primeira tese e a segunda tese. A primeira tese nos fala que a conduta linguística é enganosa. Então, quando a conduta linguística é enganosa, ela sugere que existe uma inexistência de um espaço lógico, porque ela só não existe nada entre a proposição válida e a proposição inválida. Tá? Ela não admite de maneira alguma que exista o fato, por exemplo, de serem ambas falsas, porque ele não vê uma margem aí, como a gente chama, uma zona aberta para que ele entre. Só que aí o próprio Dworkin vai dizer, não, entretanto, podem ambas falsas, tá? Podem ser ambas falsas, no caso, a gente pode ter ambas falsas sem esgotar o espaço lógico. Aí eu retorno ao exemplo da Terra. A Terra é plana, é falso. A Terra é redonda, é falso. Qual é a terceira? Qual é a possibilidade que se insere aí? É a possibilidade de que a Terra é achatada. E aí essa é a terceira possibilidade, que ele chama de uma possibilidade independente, que é uma possibilidade incoativa, que é uma possibilidade de início, né? Depois ele passa para a segunda tese, que ele também não supõe um espaço lógico entre as proposições válida e inválida. Ele supõe que os dispositivos, e aí ele troca, né? Ele passa do entendimento da proposição válida ou inválida para uma imprecisão, tá, do dispositivo. Uma coisa é ser válido, uma coisa é ser impreciso, né? E aí, como algo é impreciso, eu tenho que subordinar esse algo a uma prova. E essa é a segunda tese que ele vai desenvolver de agora em diante. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estão conseguindo acompanhar? Sim, pode. Posso? Sim. Tá. Por favor, me interrompam qualquer coisa, tá? Bom, aí o que acontece? Só que tudo isso a gente chega, né, num desenvolvimento de raciocínio lógico linguístico, na verdade, né? E a gente vai para a matemática, não tem o que fazer. Tá? Então a gente tem que uma negação lógica de P, que está bem ali no númerozinho 1, então a negação lógica de P é o não P, aquela cobrinha é o não P. Essa é a primeira afirmação que ele faz. Depois ele diz assim, ó, que o P é falso e o não P é verdade. Essa segunda proposição é o que eu digo para vocês, P é falso. No nosso ideário, a Terra é plana. E não P é verdade. A Terra é redonda, ou a Terra é achatada. E ainda, além do mais, ele vai fazer uma inversão das duas questões. Ele vai trazer o P agora como verdade, que é o que a gente está normalmente acostumado, né? O que a gente de ímpeto já faz, né? É assim, então isso é verdade, ó, a Terra é redonda, isso é verdade. A gente não tem o costume de fazer o raciocínio inverso, né? Por uma questão de costume, de ser mais fácil, de ter sido ensinado assim, né? E aí ele traz a terceira proposição, que P é verdade e não P é falso. Então, depois dessas três proposições, né, que é para começar o raciocínio, ele diz assim, ele afirma que o contrato válido é igual a P. Então, a gente vai ter P como verdade. E o contrato válido é o não P. Então, a tese da bivalência, que é a resposta certa, mesmo que não se saiba qual é
é com a precisão. Por quê? Porque, olha só, vamos ali para o outro ladinho, que eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, tá aparecendo que eu estou marcando? Sim, aparece a tela inteira. Tá. Aí aqui, ó, aí ele diz, ó, que o não P, tá? Que a gente botou lá o NP, é igual ao não P lá de cima, que é o falso. Ou que então que o P é verdade, ou o não P é verdade. Pois P ou P é verdadeiro. Por que ou? Porque, olha só, quando eu trabalho com um conectivo ou do raciocínio lógico, ele não é excludente. Se a gente pensar linguisticamente, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu não excluo as coisas, né? Ou eu nado, ou eu como. Elas não estão excluídas, mas assim, ó, eu como e eu passo fome, elas se excluem. Então a gente não usa o conectivo e. Por isso que ali ele botou o ou. Então toda vez que eu tiver uma verdadeira ou uma falsa, ou uma falsa ou uma verdadeira, ou até mesmo uma falsa com uma falsa, eu posso de repente chegar nessa verdade. Por isso que ele bota ali a atenção que eu botei do ladinho. A resposta certa não é sinônimo de resposta verdadeira, tá? Na nossa realidade. Ela pode estar certa para do work, entendeu? Ele chegou logicamente numa resposta, mas ela pode não ser a verdade que se está procurando. Aí ali a gente vê, ó, a questão do E. A primeira tese e a segunda tese, elas vão concordar que esse aqui, que ser e não ser, não pode ser verdade, porque ou tu é ou tu não é. Então, ambas as teses, elas vão concordar com isso, que aqui não vai, a gente não vai, que tem um erro, tá? Elas não concordam com essa proposição, só que elas vão discordar da maneira com que essa proposição é falsa, tá? A primeira tese, que a gente viu do P, que é diferente do não P, ela vai mostrar que a discordância dela da 2 tá com relação à discricionariedade, porque na primeira a discricionariedade é prevista em lei. E na segunda tese, ele vai trazer que existe uma ausência, ou uma ausência de lei, ou uma ausência de princípios, para que eu possa chegar na resposta certa. Tá? E é nesse sentido que elas vão se afastar, né? Apesar de ambas concordarem que aquilo ali não existe, não pode existir, elas se afastam no porquê que porquê que elas são diferentes, entendeu? Uma porque não existe uma discricionariedade, né? Desculpa, que a discricionariedade está prevista na lei, que é a primeira. E outra é porque não existe discricionariedade, ou existe uma ausência, né, de discricionariedade ou de lei. Bom, aí a gente vai para essa primeira versão, que no caso é a primeira tese, tá? Aí ele diz assim, ó, que o juiz deve decidir, e que o juiz tem o poder discricionário, ou seja, ele tem a permissão para decidir em um ou outro sentido, e não tem nada de certo ou errado. Quem vai dar o certo ou errado vai ser a cabeça do juiz, tá? Aí, lá no livro dele, ele bota assim, ó, que há entre cada conceito dispositivo e sua aparente negação, ou seja, entre o verdadeiro e o falso, um espaço ocupado por um conceito distinto, tá? O válido e o não válido, no meio dele existe um terceiro caso, que aí que é o caso do juiz resolver por suas convicções. Por isso que a primeira tese ele diz e ele fala da discricionariedade. Aí ele entra também nessa questão da discricionariedade com a questão da teoria semântica, tá? Que os juristas tratam como negações recíprocas, né? Afirmações do tipo válido e inválido, responsável e não responsável. Eles trabalham sempre com essa questão binária, ou é isso ou é aquilo, tá? Só que esse argumento que defende essa tese, ele não decorre do fato do conceito de ter três valores, né? Como se viu ali em cima que pode ter os três valores. Logo, os conceitos usados para definir as ocasiões de dever devam ter igual três valores,
tá? Ou seja, como que eles vão ter uma reciprocidade binária de válido e inválido se eles defendem a discricionariedade, que é um terceiro ponto, né? Então, por isso que ele afirma que essa tese, ela é falaciosa. A segunda tese que ele traz dentro da primeira versão é a tese que ele diz que carece de validade para a teoria do direito. Porque como que ele fala? Que existem diferenças de significados entre as proposições, tá? Uma proposição que afirma algo num contrato e uma é válido legalmente. E outra que afirma a autoridade julgadora tem o dever de impor essas promessas, ou seja, uma coisa é tu ter algo no contrato, outra totalmente diferente é tu fazer o juiz impor aquilo que está no contrato, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele entende que não necessariamente isso pode acontecer, né? Carece dessa validade, essa validade pode não acontecer, né? Então, ele nos diz que a analogia correta não é entre os conceitos jurídicos dos dispositivos e eventos factuais, né? Então, a gente não deve analisar entre o dispositivo jurídico que está escrito e o evento, o caso que aconteceu, mas tem que se analisar os conceitos que cumprem a mesma função, tá? Como que a gente vê? O conceito de dentro ou fora pode mudar, tá? Ou seja, lá em cima a gente vê, né? Por quê? Por causa que o dentro e o fora é a mesma coisa do que o válido e o inválido, né? Para ele. Então, ele vai ter uma diferenciação, e aí vai carecer do que é a validade que ele quer, a validade factual, né, a validade que foi verdadeira, e a validade que está descrita ali no conceito jurídico, no dispositivo jurídico, que é aquele que a gente viu lá no início, né, da validade ou não validade. Bom, agora a gente passa ainda para terceiro argumento, que é da primeira versão ainda, da primeira tese, tá? Bom, esse terceiro argumento, ele dá o nome de realismo. Então, ele diz assim, ó, que pode afirmar que a análise da função de conceitos dispositivos deve estar errada. Por quê? Se estivesse certa, a prática jurídica seria grosseiramente irrealista. Bom, como que isso se dá? Ele diz assim, ó, que ao examinar as condições efetivas previstas em lei para afirmar a validade, né, então tu tá lá na lei verificando as condições para tu afirmar a validade de algo, mas tu vê que várias vezes não há uma resposta certa para a questão, se aquilo ali é válido ou não é válido, dependendo de um caso particular em específico, entendeu? Por exemplo, para alguns vai dar certo, né? Vai ter uma previsão em lei que se afirme que é válido e que não é válido, mas em muitos casos não há. Logo, não há resposta certa, quer o juiz pense que tenha, né? Então, tipo assim, essa dualidade, ele vai acabar caindo novamente, né, na questão da terceira posição, porque ele vai ficar preso ao examinar o que está previsto na lei e ao fato. E daí ele vai dizer assim, não tem resposta, né? Aí o que vai acontecer? Como não tem como não ter resposta, né? A gente sabe que o jurídico tem que dar uma resposta para o caso que está sendo apresentado. Então, essa resposta, ela vai ir para a terceira posição, por isso que ele também usa esse argumento do realismo para defender essa tese e desconstruir a tese de que não existe essa defesa, né? Que não existe a tese. Agora, essa segunda versão, que é aquela que a gente falou lá atrás, né, que elas, lembra que elas se dividiam, né, elas duas entendiam que não podia acontecer aquilo do E, né, que ia ter alguma coisa falsa. Então, uma ia para o lado da discricionariedade e a outra ia para uma falta. Então, agora, essa falta é o que a gente vai ver, que é a segunda versão da tese. Então,
Dentro dessa segunda versão, a gente tem 3 pontos também. O primeiro ponto é da argumentação da imprecisão. O que ela supõe? Ela supõe que a inevitável precisão de textura aberta da linguagem jurídica, ou seja, que a linguagem jurídica ela deixa muitas coisas soltas, torna impossível dizer que uma proposição do direito particular é verdadeira ou falsa. Né? Então, tipo assim, tu tem um conceito tão impreciso que tu não consegue dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, ela se baseia na incapacidade de distinguir entre o fato que aconteceu e essa consequência de imprecisão. E aí a gente volta, Dworkin, ele volta no exemplo do sacrilégio. Lembra lá do domingo, que não pode assinar, né, um contrato no domingo. Por quê? Sacrilégio é um termo impreciso. Né? O que é sacrilégio para mim, para ti, para fulano e para ciclano? Né? Ele é um termo que ele vai dar de uma forma ou outra várias interpretações, porque ele não tem uma precisão e provavelmente quando acontece esse tipo de problema, o legislador também não escreveu lá, não positivou, ó, sacrilégio é isso, 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 aquilo, porque se ele tivesse escrito e positivado, a gente não estaria nessa dúvida, né? Então, quando a gente tem esse problema de argumentação da imprecisão, os critérios do jurista para estabelecer o impacto da lei pode concluir, né, pode incluir tanto o cânone de interpretação quanto uma determinação, uma explicação legal, tá, que determine a força da palavra, né, considerando a palavra imprecisa em uma ocasião em específico. Então, ele vai usar sempre o caso concreto, né? Então, assim, ó, a gente tem a palavra. Essa palavra não foi posta o seu significado dentro da lei, mas o juiz vai ter que dizer alguma coisa, né? Então, qual o critério que ele vai usar? Ele vai ter que usar o cânone de interpretação, né? E também ele vai ter que determinar o que é a força, até que ponto vai chegar a força dessa palavra e da interpretação dessa palavra, nesse caso em específico, tá? E essa força que vai ter, né, essa interpretação, ela vai depender, obviamente, de questões adicionais, né? Que em princípio, tem uma resposta certa de acordo com o momento histórico, com o momento que está se vivendo, né, o caso concreto. Tá? A interpretação que considera princípios mais as políticas de quando é votada. Então, como eu já tinha comentado, né, essa imprecisão, ela vai levar em consideração os princípios, quando ele usar os cânones de interpretar, o juiz, a autoridade julgadora, ele vai ter que levar em consideração lá quando foi feita, vamos dizer lá, uma palavra lá em 88 da nossa Constituição, tá? Quando foi colocada essa palavra na nossa Constituição, qual era o princípio? Por que estava acontecendo isso? O que eles pretendiam, né, fazer com isso? Para poder chegar também na definição e tirar a imprecisão da palavra, tá? Ou então, como é que ele vai fazer? Por essa via, né, para tirar a imprecisão, ou então ele vai só ir pela interpretação conservadora, que ele vai pegar e vai mudar o status da palavra, né? A imprecisão que ele coloca assim, ó, a imprecisão da linguagem não garante a indeterminação das proposições do direito. Então, ele vai lá e vai afirmar algo sem fazer essa interpretação de contexto, tá? Então, ele ainda fala que não há uma razão para afirmar que não existe uma resposta certa. A resposta certa existe, só que a gente vai ter que fazer a avaliação histórica dos princípios, de quando ela foi votada, tá? E para poder acertar, para fazer, para existir essa resposta, né, certa, tu vai fazer uso desses mecanismos para chegar na linguagem, fazer a linguagem se tornar precisa, e aí tu poder chegar na resposta certa. Que aí eu botei até o exemplo ali do sacrilégio e do sabá,
que é o que a gente que eu conversei com vocês mais cedo, né? Por que não podia fazer um contrato no domingo? Porque domingo é o dia do sabá, então não é religioso, não é do cânone, né? É um sacrilégio tu fazer coisas mundanas no dia que deve ser totalmente dedicado a Deus. Então, essa seria a tese da imprecisão, tá? A argumentação da imprecisão da segunda versão, da segunda tese que o Dworkin traz para a gente. Agora, ele fala dentro ainda, né? Porque essa segunda versão ele divide em três. Tem a imprecisão, tem o positivismo e depois tem uma terceira que a gente vai ver, tá? Então, o que ele faz nesse argumento? Bom, ele é um crítico do positivismo de qualquer forma, né? De qualquer jeito, qualquer tipo de positivismo, né? Então, o que ele vai nos falar? Que as proposições do direito, como a proposição de que o contrato é válido, tem uma estrutura oculta, uma estrutura que está por trás disso, tá? Que ela só é explicitada pelo positivismo, que explica como pode ser verdadeiro que um contrato seja válido, nem que seu contrato não seja válido, que é a questão da controvérsia, que a gente conversou lá no início. Então, a característica do positivismo, né, quando o juiz, né, vai decidir, o positivismo ele tem como característica que o principal ação é o ato, é a decisão humana, né, quem tem o poder ali é o humano, não é o princípio, não é nada disso, não é coletividade, é o humano, é o juiz, a autoridade. Então, esse ato ou decisão humana, né, ele pode ser de uma pessoa ou de um grupo com um poder político, né, que daí se transforma num ente só, ou esse ato pode ser um ato passivo, que é o ato, por exemplo, de tu não agir, porque até mesmo quando a gente não age, a gente está agindo, né, o fato de eu não agir, né, como todos nós sabemos, faz com que eu diga que realmente aquilo é verdade, né? Uma coisa assim bem comum que todo mundo fala é na história do quem cala consente, tá? Então ele vai nos mostrar um outro raciocínio lógico. Aí ele vai dizer que uma proposição P, que a gente tem uma proposição P e que a gente tem um fato de atuação LP. Só que a gente considera que P é verdade. Aquela proposição ali, ela é verdade. Mas ela é verdade tão somente quanto o LP, quando o fato da atuação for verdade. Tá? E aí a gente chega no fato que o Dworkin afirma que, devido a isso, nenhuma das formas de positivismo ela vai conseguir sustentar essa tese, né? De que a proposição é verdade única e exclusivamente quando o fato de atuação é verdade. E aí a gente passa para uma próxima fasezinha, que é as teses que distinguem o valor atribuído. Tá? Essas teses, elas distinguem o valor atribuído a ele, que é a atuação. Então, no positivismo semântico, o P é equivalente ao LP, né? Ou seja, é verdade a proposição, é verdade o fato. Só que ela vai de encontro, ela não vale, porque a gente vai voltar lá naquele lá no slide 17, que é o comportamento linguístico. Lembra quando a gente fala da imprecisão? Então, lá quando a gente volta lá naquele comportamento, a gente vê que essa tese do positivismo semântico, ela não vai valer para manter a segunda versão de acordo com o positivismo. Tá? Depois ele fala que o positivismo ele tem uma equivalência funcional, ou seja, que a não manifestação é manifestação negativa, só que nem sempre a não manifestação é uma manifestação negativa, né? Vai depender da interpretação que o juiz vai dar naquele momento, da interpretação do que está acontecendo, do momento, do contexto e do caso concreto. Depois ele diz que o positivismo tem uma ligação entre as proposições, de forma que a proposição é verdadeira, se e somente se, que é aquela setinha com 2, né? O fato é verdadeiro.
mas não falsa quando o segundo o for. Por exemplo, se o segundo for falso, ela não necessariamente vai ser falsa. E aí ele traz o exemplo do Davi e do Dickens. P, o nosso P aqui é o Davi, e é verdade. E ele é verdade, se e somente se o Dickens fala a verdade, tá? Se o Dickens, né, ele fala falso, então necessariamente Davi é falso. Então existe uma impossibilidade de que ambas são falsas. Por quê? Porque daí a gente volta lá naquele conectivo lógico do e do ou, né? Porque ou o Davi, ele é verdade e o Dickens está falando a verdade, ou o Dickens é falso e o Davi é falso. Então, quando a gente fica nesse ciclo do ou, ele lá no outro slide a gente viu que que a tese não vai se aplicar da mesma maneira como não se aplicou lá. E, por fim, nesse slide aqui, a gente tem que os participantes não podem afirmar nem negar proposições, porque têm informações suficientes para ter a certeza de que, pelas regras, não são verdadeiras nem falsas, tá? Ou seja, eu não posso dizer que isso é verdadeiro ou isso é falso, tá? Porque eu tenho que ter informação suficiente para dizer, né? Então, o que acontece? Se eu não tenho essa informação suficiente para dizer, eu necessariamente vou precisar da terceira posição novamente, que seria o fato da interpretação que o Dwork tanto prega e tanto defende. Tá? Agora a gente chega ao último argumento que ele nos apresenta nessa parte do livro, ainda um argumento sobre a segunda tese, tá? Que é o argumento da controvérsia. O que esse argumento propõe? Ele propõe que, muitas vezes, uma proposição de direito, ela é contestada de tal maneira que nem o lado A, nem o lado B, tipo, nem o juiz X, nem o juiz Y, nem o jurista tal e o jurista fulano de tal, eles não conseguem provar que o outro está errado, tá? Por quê? Porque esse argumento supõe que as proposições de direito inerentes são algumas que são inerentemente controvérsias, entendeu? Que não podem ser tidas como verdadeiras ou falsas. E aí ele traz para nós a tese da demonstrabilidade, tá? Então, como é que ele faz isso? Se não se pode demonstrar que uma proposição é verdadeira, depois de todos os fatos concretos, não é concertos, me desculpem, todos os fatos concretos que possam ser relevantes para a sua veracidade sejam conhecidos ou estipulados, então ela não pode ser verdadeira, tá? Se eu não consigo demonstrar por fatos concretos que essa proposição ela é verdadeira, ela não é verdadeira. E aí ele nos diz o que são fatos concretos. Então, fatos concretos são fatos físicos ou relativos ao comportamento. Comportamento que se diz pensamento e atitude. E o demonstrar para ele não é que eu tenha que pegar e mostrar, mas é argumentar de uma forma que uma pessoa qualquer que domina uma linguagem básica, por exemplo, a língua portuguesa ou a linguagem básica jurídica, ela possa assentir que aquela proposição é verdadeira ou ela vai condenar a minha irracionalidade. Ou ela vai dizer, não, com o meu argumento, com o que tu me mostrou de fatos concretos, e o argumento, eu chego à conclusão que tu tá irracional, tu não tá sendo racional e tratando o teu argumento de uma forma coerente. Tá? E aí ele vai dizer que essas questões, que são as questões sem respostas, porque elas não podem ser verdadeiras em P, lá naquelas proposições de P, lá do início que ele já nos mostrou. Então, existem questões sem resposta correta, porque elas não podem ser verdadeiras, que afirmem como válido, nem as afirmem como falso. Então, eu não consigo chegar ao fato concreto e eu não consigo demonstrar.
Por isso que ela fica controversa, a gente não chega. Então, numa forma de empirismo, talvez, né, onde condiciona a verdade a um fato, mas o reconhecimento de outros fatores além dos concretos pode ser que e indique que a demonstrabilidade ela seja derrubada, que não se consiga ter êxito, né, na resposta correta. Bom, aqui eu botei duas passagens que para mim me chamaram muito a atenção quando eu estava lendo o livro e refletindo a respeito, né? E eu queria passar para vocês até como uma maneira da gente instigar a nossa conversa que a gente vai ter agora. Aí ele diz assim, ó, isso são palavras que estão nos textos do Dworkin mesmo, né? Podemos imaginar questões dentro de um sistema jurídico que não teria nenhuma resposta certa pela mesma razão. Ele argumenta, né, argumento que há duas dimensões ao longo das quais se deve julgar se uma teoria fornece a melhor justificativa dos dados jurídicos disponíveis. Então ele diz, né, a gente pode imaginar que não se tem uma resposta correta. Então, eu tenho dois argumentos, eu tenho duas dimensões. Eu tenho, primeiro, a dimensão da adequação, tá? Que supõe que a teoria política é tanto uma justificativa melhor que outra, ou seja, eu adequo, né, de acordo com a justificativa, ou então eu tenho a dimensão da moralidade política, tá? Que supõe que, se justificativas, elas oferecem uma adequação igualmente boa com relação aos dados jurídicos, uma delas vai oferecer uma justificativa melhor que a outra, se for superior enquanto uma teoria política ou moral. Ou seja, tanto a teoria da adequação quanto a teoria dos dados jurídicos, elas vão acabar sempre no que o Dworkin prega, né, que é na questão moral, né, porque ele é muito ligado a isso, né, a questão política e moral. Elas vão acabar, de uma maneira ou outra, chegando nesse conceito, porque, olha só, a da adequação vai ter uma melhor justificativa dentro da teoria, né? Então, a dimensão da adequação supõe que uma teoria política é, portanto, uma justificativa melhor que a outra. E a política também, que leva em consideração também a teoria política e a teoria moral para chegar nessa resposta. E ele termina, né, bem no finzinho do livro, dizendo que alguns casos trazem também um parecer discordante. Mas isso não quer dizer que um lado tem o melhor argumento. Porque muitas vezes, talvez as opiniões erradas, com a combinação de análise jurídica e filosófica, pode demonstrar que nenhum argumento a favor de qualquer dos lados é comparativamente mais forte, ou seja, a gente não chega numa resposta tão facilmente, né? Porque tu vai precisar de muito mais do que uma argumentação para poder, né? Tu vai ter que chegar lá nos princípios para tu analisar, não só uma argumentação básica, para tu poder chegar na tua resposta. E eu gostaria de agradecer muito, dizer que agora eu estou aberta às críticas, aos ensinamentos que vocês têm para me dar, tá? E eu acho que era isso. Só agradecer e gratidão por ter tido essa oportunidade dentro da Equitas de falar, mesmo que eu possa ter falado alguma bobagem, mas eu sei que agora vocês vão me ajudar a construir o meu conhecimento de uma maneira mais robusta, né? Porque também ninguém é perfeito e a gente está aqui para se ajudar e para crescermos como grupo e como pessoas. Muito obrigada de coração pela oportunidade. A gente que agradece, na verdade, Carmen. Muito boa a tua exposição. Eu vou só fechar aqui minha janela dos problemas de barulho de sempre. Mas muito bom mesmo a apresentação. A gente agradece, porque esse capítulo, especialmente, eu tinha esquecido que esse capítulo era esse capítulo. Ele é horrível. Porque ele tem uma parte que, na verdade, a Carmen tentou fazer muito sentido dela, fez um favor pro Dworkin que ele mesmo não fez.
não querendo falar mal do Dworkin, ele é um ótimo expositor, olha. mas tem uma parte muito complicada que, na verdade, eu não sei se é um problema da gente ser letrado demais para entender, ou realmente ele pecou ali na explicação. Eu Mas, acho que ele meio que tentando impor, né, a ideia dele, ele acabou se perdendo, né? São coisas que parece que às vezes não conectam, por mais que a gente tente conectar, né, num raciocínio lógico, assim. Mas, bom, eu agora fico no aguardo, eu sei que eu vou ter que, né, a gente tem que aprender, e eu quero aprender com vocês. Eu sou todo ouvidos agora, o que vocês têm para me dizer. E muito feliz mesmo pela oportunidade, viu? não, Foram, ele é um capítulo desafiante esse, né, de entender. eu vou dizer, né, foram 3 madrugadas estudando, porque vocês sabem que eu sou mãe, né, mas eu não quis largar, eu quis ir em frente, porque eu tinha me comprometido tanto com a Equitas e comigo, né. Não, O primeiro ele é um exercício filosófico muito bom também, esse. o nosso primeiro comprometimento é comigo e com meus filhos, de mostrar para eles que a gente não deve desistir. Mas eu não vou negar que foi uma situação muito difícil, não sei se pela minha falta de experiência ainda com o direito, né, que eu tenho, mas, bom, agora eu quero aprender, agora é com vocês. Então, foi muito boa a exposição. Esse capítulo, se para quem leu, vai notar que é bastante complicado. Eu tenho algumas notas minhas, o João já levantou a mão, então eu já vou passar a palavra para ele, mas novamente eu vou pedir para o pessoal também levantar a mão se quiser entrar na fila para falar. Né? E mais uma vez eu agradeço muito a Carmen pela apresentação e agora, né, a gente abre os debates. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, 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 sim. Eu acho que eu caí. Peraí. A gente está te ouvindo. Ah, tá. Não, João, É que a fica câmera onde de tu todo mundo... tá. Ah, tá. Não, é que a câmera de todo mundo sumiu, aí meu coração parou na hora, mas enfim. Não, eu só queria, antes de qualquer coisa, te parabenizar de novo, Carmen, pela apresentação, porque eu acho que dá para dizer tranquilamente que dos textos que a gente vai ler e já leu do Dworkin, esse é o mais desafiador. Eu tinha esquecido disso, completamente, na verdade. Eu achei justamente com a Bárbara que... Eu agradeço vocês pelo desafio. Não, você até tinha falado se isso talvez atribui qualquer erro, assim, a eventual falha de conhecimento jurídico, assim, eu vou dizer muito pelo contrário, porque, na verdade, esse texto, eu até tinha falado isso nos comentários, mas é interessante, o Ronaldo Macedo que fala bastante que o Dworkin é o tipo de intelectual público que ele é altamente versado nos debates filosóficos da época dele, mas ele tentava sempre escrever deixando todo esse filosofês de lado para que os juristas pudessem ler. Esse artigo não é o caso disso. Esse é um artigo que usa de notação lógica, fala de filosofia da linguagem, faz referência a teses sem citar muita referência, o que é péssimo, mas fazer o quê, né? Por exemplo, uma hora ele até fala do Michael Dummett, que é um autor, um filósofo analítico muito importante. Então, esse é um artigo realmente muito desafiante, desafiador, desculpa. Mas eu acho que você fez um ótimo trabalho, assim, de sintetizar ele, principalmente porque são várias teses que ele trabalha, né? Mas, dito isso, eu queria focar... queria começar do começo, né, para a gente ir fazendo uma progressão e reforçar que, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem mais do que à vontade para perguntar, não precisa ser nenhum comentário de apontamento ou discordância, porque somos dois nesse caso. Eu também estou cheio de dúvidas sobre esse texto, eu li ele, eu acho que eu estava no terceiro ou quarto ano, não tenho certeza agora, e eu reli só recentemente, e tem um monte de coisa para falar nele, né? Mas começando agora do começo, eu acho interessante pontuar justamente o que a Carmen fez, de qual que é a questão para o Dworkin e por que ele defende que existe uma resposta correta, né? Assim, para um exercício de recapitulação, eu acho interessante a gente notar como é central para ele essa ideia, pelo menos nesse texto, depois ele vai mudar um pouco a ideia dele,
ou pelo menos o jeito que ele chega na ideia dele, que é essa noção de conceitos dispositivos, né? Eu até queria ver o que vocês acham sobre isso, porque a ideia que eu tive é que para o Dworkin, as normas jurídicas, ou pelo menos a grande maioria, e isso é um ponto que eu ainda não sei se são todas para ele, mas a grande maioria das normas jurídicas, elas funcionam como conceitos dispositivos, né? Que é essa ideia de que eles asseguram, vamos dizer, e normas jurídicas para eles são coisas que determinam direitos e obrigações. Isso a gente tinha visto nas outras reuniões. Mas conceitos dispositivos, eles não só se aplicam ao direito, mas é o tipo de conceito que determina necessariamente que ou P ou não P. Ou é o caso que blá, 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 ou não é o caso. Mas um conceito dispositivo ele é intrinsecamente algo que ou é verdadeiro ou é falso que qualquer coisa. Justamente é por isso. E o que ele vai dizer, pelo menos me pareceu, é que, e de novo a gente vê a importância da fenomenologia da prática jurídica para o Dworkin, né? Da prática jurídica, do jeito que os advogados, os oficiais, os funcionários, os agentes da prática jurídica agem, eles tratam as normas jurídicas todas como conceitos dispositivos. E aí que está a tese da bivalência. Se todos os conceitos no direito são conceitos dispositivos, ou seja, conceitos que a versão ou é verdadeira ou é falsa, então é o caso que para todo caso jurídico, que são casos ou questões que são determinadas através de conceitos jurídicos, de normas, princípios, regras, então o que a gente tem é que todo caso, toda resposta ao caso jurídico, ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa, justamente o que a Carmen falou. Ela tem uma resposta, todo caso tem uma resposta, independentemente se a gente sabe dela ou não, mas todo caso todo caso jurídico é regulado por essas normas, que necessariamente ou são verdadeiros ou são falsos, então todo caso tem uma certa solução. Seja, pegando o exemplo dele, né, o contrato do Tom é válido ou o contrato do Tom não é válido. Mas uma das duas coisas para o Dworkin são verdades e a gente tem uma resposta para isso, né. Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa estar muito claro para todo mundo, mesmo que vamos dizer, não vai ficar claro da primeira leitura, é um texto difícil mesmo. Mas outra coisa que eu queria pontuar, depois a gente pode até entrar, eu acharia bem bacana a gente entrar na discussão sobre as teses mesmo, que seja para a primeira versão da tese da nenhuma resposta correta ou a segunda, é como a tese que o Dworkin está defendendo, que é a tese da resposta correta, ela implica certos comprometimentos, né? Ela é uma tese, vamos dizer, que ela é metafisicamente comprometedora, né? Ela implica certos comprometimentos ontológicos, no sentido de que para que a gente tenha sempre uma resposta correta, então a gente está assumindo, como o Dworkin faz lá no final do texto, que toda questão ela é governada, ela é necessariamente governada por um conjunto de normas. Elas sempre vão ter uma resposta, e que essa resposta, e isso ele está desenvolvendo essa ideia aqui, mas lá para os outros livros isso vai ficar ainda mais claro. A gente vai ler todo o Império do Direito, isso vocês vão ver. Mas é aquilo que ele fala no exemplo da literatura que ele dá, do livro do Charles Dickens, né? Eu não lembro qual era o livro, mas a gente, mesmo que a gente não consiga demonstrar, existem sempre hipóteses interpretativas, por exemplo, sobre um livro de literatura, um conto de Natal, isso. Existem sempre hipóteses interpretativas sobre um conto de Natal que são melhores que outras. E elas sempre vão governar o que a gente pode dizer sobre o livro. Vamos dizer, ou seja, a melhor interpretação, existem interpretações melhores que outras, e que isso é um fato que a gente pode dizer objetivamente, mesmo que a gente não possa demonstrar em certos casos limítrofes. Por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, falando muito por exemplo, que no livro Um Conto de Natal, tem um personagem, qual que era o nome dele? David. Eu vou falar de Dom Casmurro,
Fica mais fácil. Por exemplo, nossa, é até bom esse exemplo, é o que eu estava pensando agora. Vamos pegar, por exemplo, um caso fácil. A gente pode dizer, por exemplo, que no livro Dom Casmurro, que Bentinho era ciumento a respeito da esposa, da Capitu, independentemente se o Dom Casmurro, se o Machado de Assis disse isso, ou se existe a palavra ciumenta no livro. Isso decorre de uma interpretação óbvia do livro. Eu não estou nem entrando em questões controversas. E uma interpretação que diz que Bentinho era ciumento quanto a Capitu é melhor do que uma interpretação que diz que não é, que isso não era o caso. O Dworkin, ele vai dizer que essas hipóteses interpretativas, elas governam as questões que a gente pode dizer a respeito de, por exemplo, da interpretação literária. Mas só fazendo um parênteses, dentro do parênteses, isso ele está querendo fazer uma analogia com a literatura, porque a mesma coisa vai valer para o direito, segundo ele. E isso a gente vai ver até melhor como ele explica. Mas qual que é a ideia central aqui? A gente tem um caso fácil como esse. Mas a gente pode ter um caso difícil, que é, por exemplo, toda aquela discussão interminável e insuportável sobre traiu ou não traiu, envolvendo Dom Casmurro. A gente pode dizer que, mesmo que seja indemonstrável em relação a fatos físicos, a esses fatos duros físicos que ele vai dizer, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, por exemplo, Machado de Assis não deixou nada a respeito disso, e não existe nada que demonstre por A mais B de forma clara e lógica se isso é verdade. Mesmo assim, a gente pode dizer que existem interpretações melhores que outras, e a única forma que a gente tem de fazer sentido disso é mostrando a nossa interpretação através do argumento que, vamos dizer, convence melhor o outro. Isso ele vai dizer, basicamente, o espírito dessa ideia vale a mesma coisa para o direito. Mesmo que a gente não consiga demonstrar que, por exemplo, aquele caso dele do contrato do Tom é válido, que é mesmo que seja um caso extremamente controverso, em que não tenha nada, por exemplo, vamos dizer, nas transcrições sobre as sessões deliberativas que criaram o estatuto que governa a validade de contratos. Mesmo que a gente não tenha nada desses fatos duros físicos que demonstre que o contrato, que a melhor leitura é a que fala que o contrato do Tom é válido, ainda assim, esse caso, necessariamente ele é governado por essas regras, e mesmo que a gente seja incapaz de demonstrar, e mesmo que vamos dizer, mesmo que tenha um desacordo entre a comunidade que seja 50-50, literalmente não tem consenso sobre isso, esse caso tem uma resposta correta. Porque, de novo, existem coisas no mundo que não são só esses fatos duros físicos que ele fala, existem, nomeadamente, as hipóteses interpretativas que eu tinha falado. Ele até vai dizer, existe mais que isso, existem fatos morais, ele vai colocar uma tese de realismo moral, mas ele vai dizer, como esse negócio é controverso, eu vou me satisfazer com falar dessas hipóteses interpretativas, né? Mas é basicamente essas duas ideias. Existem coisas a mais no mundo do que fatos físicos duros que a gente pode se referir para argumentar sobre algo. Existem, por exemplo, hipóteses interpretativas. E o direito, a prática jurídica, ela é de tal modo que a gente que ela é regulada por esses conceitos dispositivos, que dizem ou sim ou não. Eles não podem dizer sim e não, ou nem sim nem não. Eles sempre dizem isso, logicamente. É essa a ideia. E eu acho que é isso que é central para ele aqui. Pelo menos, vamos dizer, na defesa positiva da ideia dele. A gente pode... eu acho que se a gente concorda com o Dworkin ou não, é uma história. Mas tem muita gente que concorda, inclusive. Eu acho esse argumento dele muito interessante. Eu não sei direito se eu concordo ou não. Mas eu acho interessante a gente notar justamente os comprometimentos teóricos que essa ideia leva. A gente, no mínimo, tem que aceitar que, mesmo que seja indemonstrável, e mesmo que ninguém saiba a resposta certa, todo caso tem uma resposta certa. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, requer uma certa justificação, né? Porque é uma afirmação forte. Eu acho isso muito interessante.
Mas, enfim, já tô falando demais, vou parar para beber uma água até e ver o que vocês acham, porque, enfim, esse texto tem bastante coisa. Acho que eu sou a próxima da fila, porque ninguém vai levantar a mão. Mas, enfim, eu recomendei, pessoal, junto com a apresentação desse livro, eu recomendei aquele artigo da professora Luciane Loiane, sobre essa tese, e sobre, ela fala da resposta do Hart também, mas a gente não precisa entrar lá ainda, mas ela fala disso, com uma mestranda, se eu não me engano, o texto é bem interessante, e talvez ele resuma para nós o que é importante do texto, porque esse texto ele fica divagando, às vezes, algumas teses que não necessariamente ele vai procurar combater com muito, né, ele simplesmente fala de várias, fala como é possível superar elas, mas eu acho que duas que são as principais, são aquelas que a Carmen falou com a gente, além das outras, a Carmen expôs todas, né, mas duas acho que são as mais, assim, mais relevantes para nós, talvez seja aquelas duas que são mais gerais, né, que ele bota várias dentro, mas vamos comentar só a versão dos realistas, que ele diz que é a versão dos realistas, e a versão que ele atribui ao positivismo jurídico. Se o positivismo jurídico defende ou não isso, pode ser uma coisa que a gente pode discutir. Eu até estava falando com o João falou que acho que não é tão ruim essa leitura que ele faz do positivismo, eu também, particularmente, acho que não é, né? E acho que a professora talvez concordaria com a gente nesse ponto, porque depois eu explico por quê, mas dessas duas teses, só para a gente lembrar o que cada uma defendia, claro que a gente acabou de ver, eu só vou pegar aqui. Mas, enfim, essas duas, a primeira sendo que ele atribui o realismo, né, de que a tese da única resposta correta depende da existência de apenas duas opções ao juiz, né, um sim ou não, a tese da ambivalência que a gente falou antes, que a Carmen muito bem expôs, né, então, para eles isso não necessariamente é verdade, é possível que exista uma terceira opção, e se a gente for pegar os realistas, né, a ideia de que o juiz, ele vai decidir conforme, né, enfim, o que ele quiser, vamos supor assim, né? Não vamos nem entrar nessa questão das funcionalidades dos realistas, porque eu acho que a gente não precisa discutir essa ideia agora. Mas a segunda daí defende que não existe necessariamente uma terceira opção, né? Mas por outro lado, as outras duas formas, que é a parte da ambivalência, depois eu já falo da questão do realismo, mas essa da questão do positivismo, né, a segunda, não existe necessariamente uma terceira opção. Só que as outras formas também não estão corretas, né, uma ou outra. Então, eu acho que é uma boa caracterização, se a gente falar em estímulos assim, gerais, e a gente pode olhar na realidade para qualquer desacordo prático dos juízes, que acontecem geralmente no Supremo Tribunal Federal, ou até vocês que estão estagiando, que vocês veem esse tipo de discussão acontecendo, né? Um juiz, às vezes, defende, não entende X e o outro entende Y. E, claro, o Dworkin disse que é possível que isso aconteça, e mesmo assim não quer dizer que, porque a prática está mostrando isso, que a hipótese da ambivalência que ele está falando é falsa. Porque, que nem a Carmen notou, né? Não quer dizer que porque existe uma única resposta correta, que todos vão consentir que ela é uma resposta correta. Ou que ela é verdadeira, no caso, né? Ela vai ser uma resposta. Só que aí que está o grande problema, e eu acho que isso explica muito a questão do Dworkin, talvez mais para frente, que nem o João falou, né? Talvez a gente entenda um pouquinho melhor por que ele defende esse tipo de coisa, né? Um dos motivos, eu acredito, é justamente porque ele entende que os princípios, que é o que o juiz vai utilizar quando ele está diante de casos muito difíceis. Vocês estão me ouvindo? Porque está todo mundo sem câmera e eu fiquei, meu Deus, não sei se estão me ouvindo. Estamos sim. Estou ouvindo. Enfim. Então, essa questão do positivismo, dizer que não é assim, para ele não faz sentido, porque os princípios, que é aquilo que o juiz usa para decidir um caso concreto, e são princípios jurídicos, e depois ele também fala em princípios de moralidade política, princípios diferentes de regras, eles não colidem.
ele fala depois que eles não são, quer dizer, eles podem colidir, mas na verdade, se a gente entender princípios do jeito que eles têm que ser entendidos, basicamente isso, eles se complementam. Isso é uma ideia que o Dworkin defende, eu não sei se já agora, mas ele vai falar um pouco disso, e eu acho que a Loiane fala disso nesse artigo. Mas o que eu acho que é interessante da gente notar é que é pensar qual dos dois que melhor nos respondem sobre a prática, né? Porque eu acho que o que diferencia muito a resposta do Haidt, a resposta do Dworkin, é que a resposta do Dworkin é uma resposta de uma teoria justificatória do direito e de uma teoria da interpretação, né? Na verdade, ele está tentando nos convencer de que nós precisamos nos apoiar na hora que a gente vai decidir alguma coisa em uma teoria da interpretação específica, que é essa teoria da interpretação que melhor justifica os princípios de moralidade política e da prática de uma comunidade específica, né? E isso é uma teoria da interpretação, isso não é uma teoria que explique o direito, né? O Dworkin está claramente nos falando que, assim, para a gente entender que existe uma resposta correta, a gente precisa necessariamente estar comprometido com essa teoria da interpretação. Porque se a gente não tiver, a gente vai, né, decorre disso, que a gente vai entender, vai achar que o juiz, ele não necessariamente pode estar decidindo de forma correta decidir X ou Y, mas que não existe uma resposta correta, existe, né, ou a moldura do Kelsen, ou a ideia que o Hart fala de que, poxa, pode existir mais de uma resposta correta, daí a gente pode voltar, depois eu vou passar para o João de volta, mas daí a gente pode voltar no exemplo dos veículos no parque, que eu também não sei, tem um problema com o que o Dworkin chama de casos difíceis, tá? Porque o que é um caso difícil, né? Tipo, que abre para mais margem interpretativa, não sei, mas enfim. Vamos supor que esse também é um caso difícil, né? Em geral. Mas esse é o exemplo que o Hart dá. Então, a questão dos veículos no parque, né? Proibido veículos no parque. É muito fácil de dizer, que nem o João falou, vai ter algumas coisas que são óbvias da interpretação, né? Da questão do dentinho e da Capitu, que o dentinho era ciumento, né? Não à toa ele virou um casmurro. Mas vamos pegar esse exemplo do direito, então, dos veículos no parque, a gente consegue. Eu acho que todos nós aqui diríamos que caminhões, carros, até motos, são considerados veículos e, portanto, são proibidos no parque, né? Daí a gente volta para a questão da bicicleta, né? A bicicleta é um veículo proibido no parque ou não é? E aí não quer dizer que essa pode ser uma questão trivial, pode, mas não quer dizer que todos os juízes, se forem decidir, vão acreditar que existe uma resposta correta, ou, tipo, cara, a gente olhando para isso, será que a gente consegue dizer que existe uma resposta correta, né? Porque a gente poderia discutir aqui, depende do parque, né? Depende para que foi feita aquela regra. Tudo bem, a gente vai estar olhando para canônicos de interpretação, só que eu só vou acreditar que existe uma resposta correta porque eu acredito em um determinado canônico de interpretação que me diz que aquela é a única resposta correta. Só que isso não necessariamente é verdade, porque eu só aceito que é verdade porque eu me comprometi com esse canônico de interpretação, né? Então, eu acho que é problemático isso porque pressupõe uma teoria da interpretação e não uma teoria só da prática jurídica, né? De entender a prática jurídica e fazer sentido dessa prática. Eu vou passar para o João, depois eu vou ver se eu lembro de alguma outra coisa que eu estava pensando. Eu queria tocar bem nesse ponto sobre a ideia de uma teoria da interpretação. Eu tenho a impressão que o Dworkin, ele não vai necessariamente dizer que, vamos dizer, a gente sempre tem respostas certas para qualquer questão jurídica, inclusive em casos difíceis, se a gente aceita a teoria dele, teoria da interpretação dele. Eu tenho a impressão que eu sigo bastante o Shapiro nesse ponto. O Dworkin, ele tem dois níveis de quando ele fala interpretação. Eu não vou elaborar muito agora sobre isso, porque a gente vai ver isso no Império do Direito, né? Então não tem por que pensar muito. Mas a impressão que eu tenho lendo esse artigo é que, primeiro, ele até já fala de forma bem embrionária de qual que é a teoria da interpretação dele, né? Que é o direito como integridade. Eu vou até procurar a página, mas ele fala basicamente essa ideia de que
para ele, o jeito como a gente interpreta casos jurídicos, qualquer caso, mas especialmente casos difíceis, para achar a resposta, a gente vai fazer uma interpretação das regras jurídicas e dos princípios que melhor justifiquem essa prática em sua melhor luz, que melhor se adequem e justifiquem, né? Mas eu acho que é importante ressaltar que ele também fala que um juiz mais conservador, por exemplo, não precisaria necessariamente optar por essa interpretação dele. Ele poderia optar pela teoria muito mais conservadora de um originalista, né? Que vai dizer que, por exemplo, o sentido, o conteúdo da Constituição, ele é determinado pelo significado original que ela tinha de acordo com os constitucionalistas americanos, da época nossa, faltou a palavra, da promulgação da Constituição, basicamente. Mas o importante para ele é que a ideia que, pelo menos na minha visão, esse é um artigo que, sinceramente, estou precisando reler, a ideia de que casos jurídicos não podem não ter nenhuma resposta certa, porque os conceitos são vagos ou indeterminados. Inclusive, eu acho que ele trata as duas coisas como a mesma coisa. Eu não sei se está muito certo. Eu não sei. O Lúcio não tá aqui hoje, né? Ele que é da filosofia podia dar uma mão nisso. Mas, enfim, não se segue de que a gente não tem uma resposta certa para casos, independentemente de qual caso, inclusive casos difíceis, apesar da fonte de uma norma, o texto de uma norma, ser vago, porque a gente tem justamente a nosso alcance, a gente sempre pode ter considerações interpretativas baseadas, e aí vai a teoria da interpretação que a pessoa acha melhor, para resolver esse caso e que determinam qual que é ele até vai usar a palavra que fixam o significado das normas. Isso é muito importante para ele. Por isso que para ele a gente sempre vai ter respostas jurídicas certas, né? Porque a gente sempre vai lançar mão desses cânones de interpretação, né? Independentemente de quais sejam eles. Ele, obviamente, vai dizer que a teoria da interpretação dele é a melhor, né? Obviamente. Mas ele vai dizer, um originalista pode muito bem lançar mão de uma teoria originalista, né? Tem um ponto até que eu queria fazer sobre isso. Eu vou fazer bem rápido, e depois já passo para a Bárbara, porque eu acho o argumento do Dworkin muito tentador, mas eu não compro ele no final, por causa de um motivo. Porque eu acho que existe uma diferença de dizer que a gente a gente sempre pode fazer uma interpretação do direito que determine uma resposta que pode ser uma resposta moralmente, institucionalmente perfeita a um caso, inclusive, ou muito boa. Existe uma diferença entre isso e dizer que todo caso tem juridicamente uma resposta. Pode ser uma diferença meio sutil, e eu confesso que essa posição minha é um pouco controversa, mas para mim existe justamente uma diferença entre a interpretação do conteúdo ou do significado de uma norma jurídica e como ela se aplica, por exemplo, a um caso concreto, e o direito propriamente dito. Assim, trocando em miúdos, dito de outra forma, o significado de uma norma jurídica e como ela se aplica a um caso é uma coisa, mas isso não e isso vai envolver necessariamente uma teoria da interpretação, implícita ou explícita. Em casos fáceis, obviamente, todas as teorias da interpretação vão praticamente convergir em dizer que, por exemplo, justamente o exemplo da Carmen, né? Matou, vai preso, em termos bem grosseiros. Mas isso não quer dizer que, vamos dizer, em casos controversos, a gente vai ter respostas dadas pelo direito exatamente. A gente vai ter casos que a gente determina a partir de uma aplicação, vamos dizer,
de como ler vamos dizer, de como ler da forma mais apropriada uma regra jurídica ou um princípio. Mas parece para mim que existe uma diferença entre dizer que, por exemplo, o Código Penal, interpretado da melhor maneira possível, diz que a gente, que, sei lá, que a prisão em segunda instância é constitucional. E claro, aí a gente incluiria a Constituição, enfim, o exemplo foi ruim, mas existe uma diferença entre dizer que a melhor interpretação jurídica de algo diz que a resposta seria isso, e dizer que o direito diz isso. Essa basicamente vai ser a resposta que gente como o Joseph Raz vai dar para o Dworkin para esse ponto. Mas esse é um assunto bem complexo e controverso e, claro, tem muito pano para manga aí. Mas, enfim, agora vou passar para a Bárbara também. Eu vou fazer um último comentário, espero que seja o último, mas a respeito das coisas que o Hart falava e agora do que o Dworkin está falando, só para a gente voltar nisso e talvez pensar um pouco mais até para as próximas reuniões, porque o que o Dworkin está basicamente defendendo, eu acredito, é que o juiz descobre direito, né? Que é uma posição muito oposta. Essa que está a oposição dele na teoria, inclusive, nessa parte da teoria, inclusive, porque o Hart vai dizer que o juiz, ele cria direito em certos casos, especialmente esses casos, né? Ele cria direito para o caso concreto, e o Kelsen tem aquela ideia do também direito aplicado ao caso concreto, né? Mas o que eu acho, isso eu acho que é uma coisa a se notar, porque justamente eu concordo com o que o João disse, das duas coisas, mas só voltando àquela primeira, que o Dworkin realmente faz essa ressalva, não precisa aceitar a teoria dele para a gente entender que existe uma resposta correta. Só que como o Hart diz, eu até vou tentar achar aqui, mas cadê? Eu tô achando, gente, calma. Assim, é que o que é interessante no caso, eu vou ler um parágrafozinho que está naquele artigo de uma crítica ao nobre sonho de Dworkin acerca da tese da única resposta correta, página 271 daquele artigo que eu enviei para vocês, no cronograma. Ela fala assim, né, os desacordos práticos são de atitude judicial, não de mera teoria. Então, os juízes gozam de discricionalidade em sentido forte para escolher uma solução concreta em detrimento da outra. Há casos difíceis em que, mesmo depois de esgotados os conflitos especulativos, ainda apresentam alguns resíduos de puro desacordo prático, diante dos quais o juiz terá de realizar uma eleição entre direitos prima facie que competem entre si. A natureza conflitiva do direito não diz respeito a alguma verdade a ser descoberta diante de um caso difícil, mas tão somente uma escolha prática a ser feita pelo juiz para dar solução ao caso. Isso é basicamente uma das respostas, né, de que implicam também, eu perdi o ponto de novo, mas é que implicam também, basicamente, eu perdi completamente o ponto. Olha só, cuspi a erva agora no teclado. Mas, enfim, eu acho que a gente só tem que lembrar dessa posição. Quando a gente for pensar, não precisa ser as versões mais elaboradas que a gente vai ler depois no Hart, que a gente vai, evidentemente, ler depois. Mas é basicamente dessa questão que o Dworkin nega, né? Porque ele não entende só, ele não está fazendo ninguém obrigar a ideia de interpretação dele, mas por outro lado ele está impondo, de qualquer maneira, no meu entendimento, uma interpretação a respeito da prática jurídica que impõe limites ao poder do juiz. Isso ele está fazendo, né? É uma proposta dele. Mas isso não significa que o direito seja assim, que o direito não tenha um espaço para discricionariedade, né? O que ele de fato está fazendo, eu acho que o Hart fala disso também no pós-escrito, é justamente isso. A gente consegue ver que o Dworkin está criando uma teoria para limitar o arbítrio, então a gente quer usar assim, né, a discricionariedade judicial. Mas isso não significa que a prática ou que o direito seja assim, né? Eu acho que esse é um ponto de diferença também que a gente pode fazer quando a gente for estudar melhor, porque o Dworkin ele convence muito, né? Quando eu li da primeira vez todos esses artigos, eu odiava o Hart, porque eu nunca tinha lido o Hart antes do Dworkin. Mas, enfim, agora tudo faz mais sentido na minha cabeça. Não estou querendo dizer que vocês devem desacreditar o Dworkin, mas que eu acho que é uma diferença relevante para a gente ficar lembrando, né, que uma coisa é propor uma teoria descritiva do direito e outra coisa é propor uma limitação ao que o direito de fato é. Só que o Dworkin, ele
coloca como se fosse uma questão de fato, essa ideia de que o juiz é limitado na hora de decidir. Mas, enfim, não que ele não seja de algumas formas, tá? Não é isso que eu quero dizer também. O positivismo não vai falar algo muito, né? Mas, enfim, a ideia da discricionariedade forte, que ele sustenta que não existe. Agora eu vou passar a palavra para o João França e limpar o meu teclado, que eu sujei todo de erva, mas, enfim, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de iniciar parabenizando a Carmen pela exposição. Sinceramente, eu li esse artigo do Working, tive muita dificuldade de compreender. Aliás, até agora eu ainda não consegui em muitos aspectos. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer duas perguntas e não exposição sobre o texto, que eu realmente não me sinto capaz para isso. Se eu bem entendi, e eu gostaria que vocês confirmassem, esse artigo do Working visa combater uma das teses que caracterizam o positivismo, que é a da discricionariedade. Vamos lá. Se eu entendi bem a tese da discricionariedade para os positivistas, e de forma bem esquemática, viu essa exposição que eu vou fazer, existem situações em que, vamos chamar de casos de penumbra, né, em que as regras não apresentam uma solução que seja independente de, em certos casos, de valorações morais do juiz. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Por exemplo, a nossa Constituição estabelece que os entes tributantes não podem instituir imposto sobre o templo, sobre templos, não é verdade? E aí existe uma certa, digamos, um certo consenso sobre o que significa templo. E nesse âmbito de aplicação não surge divergência. Mas, por exemplo, a maçonaria é considerada templo para gozar desse benefício de incompetência tributária? Aí a questão chega ao STF e o STF decide que não. Ou seja, concretizou, confirmou a tese da discricionariedade para os positivistas, porque o texto em si da Constituição não possibilita excluir, ou mesmo incluir, sei lá, a maçonaria como templo para fins de não incidência tributária. Então, a aplicação da tese da discricionariedade, porque aí, queira ou não, incide certas valorações morais dos ministros do STF sobre o que significa templo, né, o alcance, enfim, e significado da expressão. Para do Working, se eu bem entendi, eu queria que vocês confirmassem isso, é possível extrair um significado que seja objetivo de templo para não haver dúvidas sobre se maçonaria é ou não incluído debaixo dessa expressão, né? Do alcance dessa expressão. E com isso estaria atacada a tese da discricionariedade. Então não haveria aí uma margem de decisão para os juízes do STF, existiria uma decisão certa para o caso. Ou seja, a maçonaria seria ou não considerado templo para fins de não incidência da tributação. Uma outra questão que eu queria formular é o seguinte: no âmbito dos positivistas, pelo menos até agora que eu li, não me lembro de Hart, eu acho que Hart não trata desse assunto objetivamente, não, mas Kelsen trata. Existe uma diferença, existem dois níveis de linguagem, na verdade. Existe a linguagem prescritiva, que é das normas, e existe a linguagem assertiva, né, que são dos fatos que acontecem digamos assim, no plano da realidade, com todas as aspas sobre o que significa realidade, né? O plano das normas ele é sujeito a uma lógica diversa da lógica das acessões, que é a lógica deôntica. As proposições normativas são consideradas válidas ou inválidas, e não verdadeiras ou falsas. E o outro plano da linguagem, que é da linguagem assertiva, né, se submete à lógica que chama a lógica apofântica, né, do verdadeiro ou falso. As asserções são verdadeiras ou falsas. Falando em termos mais recentes, né, da filosofia da linguagem, seriam atos de fala diretivos, que são os das normas, e atos de fala assertivos, que dizem como as coisas se dão no mundo. Eu me pergunto, e pergunto a vocês também, se não existe nesse artigo do Working uma certa confusão entre esses dois planos da linguagem. Entre o plano da linguagem das normas, que se sujeita a essa lógica deôntica, e esse plano que a gente pode dizer que é o da dogmática jurídica, que é o que ela afirma sobre o que as normas significam, qual o conteúdo das normas. E aí eu posso dizer, por exemplo, existe uma norma na Constituição brasileira que assegura a imunidade aos templos.
essa asserção formulada pela dogmática jurídica, eu posso atribuir o valor de verdade ou falsidade conforme existe ou não essa norma na Constituição. Agora, é diferente de eu dizer que os entes, de eu prescrever, né, ou de um juiz decidir, como o STF, não, a norma de imunidade tributária prevista na Constituição não alcança as maçonarias. Então, me parece, porque eu realmente não entendo muito essa questão de filosofia, especialmente da lógica, mas me parece que existe uma certa confusão nesses planos da linguagem. Não está muito claro, pelo menos para mim, na leitura que eu fiz do texto, essa distinção. Ora, parece que é a linguagem da dogmática jurídica, ou seja, o que a teoria, né, o que a doutrina afirma sobre o que os juízes decidem, e outra é o plano das normas, especialmente nessa distinção entre os valores de verdade e falsidade, e de validade ou invalidade. Se vocês puderem esclarecer esses 2 pontos, eu agradeço. Obrigado. A mão levantada era tua, né, João? Ah, tá. Eu não sabia se você ia falar antes. Tá, eu só para recapitular, então, as 2 perguntas seriam: primeiro, se pro do working desse artigo existe uma interpretação de, sei lá, por exemplo, maçonaria de competência tributária que determinaria de maneira certa se a maçonaria pode ou não ser tributada em circunstâncias X, Y, blá, blá, blá. E a segunda seria se o do working não confundiria 2 âmbitos da linguagem, um da dogmática jurídica, ou do que o direito diz, do que o do direito determina objetivamente, e o plano das normas. Seria isso? Exato. Resumiu bem melhor do que eu. Sou prolixo, eu agradeço. Não, foi importante a explicação. Eu só não entendi exatamente o que você quer dizer com... Eu acho que entendi, mas eu queria ouvir um pouco melhor o que você quer dizer com o plano das normas. Principalmente porque quando você está falando no final, entrou um monte de gente aqui, eu não consegui ouvir direito, desculpa. Vamos lá, a gente pega Kelsen, né? Ele afirma em determinada parte do livro Teoria da Norma, né? Desculpe, Teoria Pura do Direito, que uma norma não é verdadeira ou falsa, mas ela é válida ou inválida. Ele chega até a utilizar a expressão, o chamado juízo judicial, né, que é uma norma individual e concreta para ele, assim como a lei que o juiz aplica, não é um juízo no sentido lógico da palavra, mas uma norma individual limitada uma norma individual limitada na sua validade a um caso concreto, e não uma asserção sobre o que a norma significa. A norma, ela não pode, segundo essa visão, ser avaliada de acordo com um critério de verdade ou falsidade, mas sim de validade ou invalidade. Aí isso também está lá em Bobbio, ele repete, e entre nós, Lourival Villanova e Paulo de Barros Carvalho, pronto, no livro de Direito Tributário de Paulo de Barros Carvalho, ele retoma essa questão. Então, as normas, elas não seriam, como estão num livro de linguagem diverso das acessões, sobre o que as normas significam, elas não poderiam ser avaliadas de acordo com esse critério de verdade ou falsidade. Já nesse texto de Dworkin, pelo que eu pude entender, é possível fazer essa avaliação sobre o plano normativo, entendeu? Que a norma se eu entendi corretamente. Essa é justamente a minha pergunta, né? Porque eu posso ter entendido errado e não, Dworkin não falou nada disso, que você está confundindo, você é que está confundindo o que ele disse, entendeu? Não, entendi. Agora entendi bem melhor. Eu acho que talvez você tenha razão com a segunda na segunda pergunta, que ele confunde, principalmente se for numa certa interpretação dessa diferença entre plano das normas e dogmática jurídica. Mas eu vou primeiro para a primeira pergunta e depois respondo essa. Como que eu coloco? Tá. Sobre
Eu diria sobre a primeira pergunta, se para o Dworkin existe, por exemplo, uma interpretação de maçonaria e de competência tributária que determina de maneiras... eu lembro que você usa a palavra de maneira objetiva se a maçonaria pode ou não ser tributada. Eu vou dizer sim, mas com uma qualificação. O Dworkin, ele é realmente ele é um realista sobre, num sentido assim, realista de que existem respostas certas e é um realista, inclusive um realista moral. Para ele existem coisas que são objetivamente verdadeiras, por exemplo, tortura de bebês não é um fato só que a gente acredita que é imoral, mas que é objetivamente imoral, independentemente de se a gente cresce nisso ou não. Mas o que ele vai... eu só tomaria um pouco de cuidado com o sentido de objetividade que o Dworkin fala, porque ele é um sentido meio escorregadio. Ele diz que é objetivamente verdadeiro no sentido de que ele não depende que ninguém acredite nisso. Mas essa resposta certa sobre questões morais, jurídicas, normativas no geral, elas não dependem delas demonstráveis. A gente pode estar num caso em que efetivamente ninguém acredita na resposta correta, na resposta certa, a resposta correta, enfim, e que, de fato, a gente está num nível de controvérsia tão grande que pode ser que seja realmente indemonstrável, pelo menos através de fatos sobre, sei lá, fatos sobre biologia, sobre física, esses fatos duros físicos que ele fala, qual lado tem um. E pode, inclusive, ser que mesmo com os melhores argumentos morais que a gente tenha, a gente nunca chegue a persuadir os nossos adversários teóricos, ou adversários morais, enfim. Mas essa resposta existe objetivamente. E o único jeito que a gente pode chegar neles é realmente através de argumentos. Mesmo que, no fim, existem certas respostas que a gente nunca vai chegar. Então, é uma questão objetiva, mas nem sempre ela não precisa ser demonstrável. É bom que seja, mas não necessariamente vai ser. Para a segunda pergunta, eu vou admitir que isso não fica tão claro nesse texto do Dworkin. Ele já deixa em algumas passagens explícitas, mas na maioria das vezes essa ideia está mais implícita e ele vai trabalhar isso melhor mais para frente. Essa é uma ideia que ele vai desenvolver por um bom tempo, assim, e vai se sustentar até o final da vida. A segunda, se ele não confunde os âmbitos da linguagem, da dogmática, do que o direito diz e o plano das normas, que não são verdadeiras nem falsas, elas são válidas ou inválidas, eu acho que depende. Eu acho que o Dworkin, ele confunde isso, se a gente está querendo afirmar, por exemplo, que se a gente está falando da diferença, aquele mesmo ponto que eu martelei na reunião passada, da diferença entre enunciados internos e externos. Enunciados, por exemplo, que dizem, nessa comunidade as pessoas têm uma regra que, em casos X e Y, elas devem agir de certa forma, e enunciados do tipo, você deve agir dessa forma, que é um enunciado interno. Mas eu acho que se a questão se ele confunde esses dois âmbitos, no sentido de que, por exemplo, entre de um lado, o que o direito diz, assim, aliás, o que a dogmática diz que o direito prescreve, que são proposições sobre o direito e normas jurídicas, eu acho que não, até. Porque em todo o artigo, ele está tratando principalmente sobre o sentido de proposição jurídica dele é um pouco diferente de proposição jurídica no Kelsen. Até fazendo mais um parênteses, eu lembro que eu cheguei até a comentar isso com a Bárbara, porque fazia muito, muito tempo que eu não tinha lido Kelsen, e aí eu estava passando por essa ideia de proposição jurídica no Kelsen, que para ele é justamente essa ideia de uma proposição que, se eu não estiver falando besteira, desculpa agora, que é ou válida ou inválida, uma proposição do direito, né? Eu não sei se estou confundindo agora. Mas é basicamente a ideia. Quando o Dworkin fala de proposição jurídica, ele está falando de uma norma jurídica. Uma norma jurídica que coloca faça Y, faça X. Mas, durante todo o texto, ficou um pouco confuso. Eu vou retomar esse ponto melhor, desculpa.
quando ele tá, no texto do Dworkin tá falando de proposições, assim, tipo, proposição é o caso que a gente tem uma norma jurídica tal. Isso é uma proposição jurídica para o Dworkin, porque ela está falando sobre uma norma, mas ele não é uma proposição que expressa o fato que a gente tem uma norma. É uma proposição do tipo, a gente tem uma regra que determina que a gente tem um dever ou direito tal. Mas eu acho que ele não chega a confundir isso com a própria norma, que justamente ela é ou válida ou inválida. Eu acho que o Dworkin ele concordaria com você nesse ponto, mas eu acho que o artigo não se ajuda muito, porque ele é realmente meio confuso. Mas eu não acho que ele confunde. No artigo eu precisaria pegar um exemplo, talvez, porque eu não diria que ele confunde as duas nesse artigo. É que é complicado porque o Kelsen, quando ele dá esse exemplo, ele só fala da questão da interpretação dogmática. Só que a gente pode pegar o exemplo do Dworkin como um advogado, que é o que ele faz uma hora, né, de levantar uma proposição jurídica a respeito de uma norma, e isso sempre vai ser o verdadeiro ou falso, não válido ou inválido. Eu acho que ele não discordaria disso, e eu acho que ele também não tem muitos motivos para discordar disso. Então, só para resumir meu ponto, eu acho que ele não faz essa confusão, pelo menos para mim não parece que ele faz. Mas não sei. Você explicou 1000 vezes melhor que eu. É justamente isso que a Bárbara colocou mesmo. Eu até, para ressaltar até um ponto sobre isso, é justamente essa ideia. Ele está dizendo, nós temos uma obrigação tal. Isso é uma proposição normativa. Mas é uma proposição normativa do tipo, o direito determina que, e isso está suscetível de ser verdadeiro ou falso. É uma proposição. Mas ele não confunde isso com a própria norma. Eu acho que o Dworkin realmente concordaria com a gente que isso é um erro de categoria, dizer que a norma e a proposição sobre a norma são coisas iguais, né? Na minha humilde opinião, no caso. Né? Mas não sei. Talvez se a gente pegar um exemplo ali, a coisa fica mais nebulosa. Mas pelo que eu lembro, assim, não tem muito esse problema. Quem quer saber esse assunto, tem textos pequenos do professor André Coelho sobre isso, lá naquele blog dele sobre que tem filosofia, assim, só para os curiosos. Eu não sei quais questões mais que a gente ficou. Eu recomendo fortemente. Desculpa, aquele texto. blog. Qual é o blog? Aqui tem filosofia, sim, do André Coelho. A gente já passou, tipo, 1 milhão de vezes. Não sei não, mas eu vou procurar. Esse Agora é a gente vai fazer um trabalho para o Amaral, acho que vou precisar. eu tenho, e tem bastante texto também sobre o debate arte do Dworkin lá. Então tá, Eu obrigada. mandei, João, o texto aqui. Ou tu tá falando do outro? Que eu desculpa, tô recomendo, viajando aqui. o outro que eu recomendo é o da professora Loiane, que tem todo esse debate. Não necessariamente precisa ler inteiro agora, porque ela vai ainda falar das respostas do Hart e tudo mais. Mas é um exercício bom, porque a gente acaba se convencendo pelo que o Dworkin diz, sem ver os pecados que ele comete quando ele faz o argumento dele. O que não significa que a gente tem que concordar necessariamente com o Hart, mas enxergar os problemas do Dworkin é sempre bom. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu acho que eu caí. Sim. Estão me ouvindo? Tá. Porque travou aqui pra mim, mas Estamos enfim. ouvindo. Menos mal. Se não restou nenhuma pergunta, pessoal, eu só vou dar uns anúncios finais, mas se alguém quiser levantar a mão, a gente conversa ainda, tá? Enfim, vou começar com os avisos finais, que são os mesmos que eu já fiz no começo, mas para quem não estava aí, vou pedir que abra o nosso cronograma, porque nós já temos a programação do evento entre nós, tá? Vocês são VIPs, então vocês sabem primeiro do resto, mas a gente vai fazer a inscrição no SINSC e tudo mais por evento. Faço novamente a mesma recomendação, perdão por quem já ouviu, né, por quem já ouviu, que a gente recomenda que vocês busquem, né, se especializar, entre aspas, em um dos eventos, né, que vai ter para vocês poderem fazer perguntas mais específicas aos palestrantes, né, se quiser buscar os trabalhos deles, a gente vai buscar compartilhar com vocês também, mas só porque está muito corrido, né, eu já digo gostei de tal, vocês podem procurar os trabalhos da pessoa específica, para depois fazer as perguntas, porque é que nem eu falei para a Carmen antes, né, a gente espera que vocês participem mais do que os outros, não sei se esse evento vai lotar muito, né, a gente vai saber quando abrir as inscrições, mas
em função de ter bastante gente conhecida, a gente está com esse medo de que pode lotar o Meet ou algo assim, a gente vai abrir no YouTube também. A gente não vai ter encontros em agosto, está lá no cronograma, tá? E no cronograma, basicamente, diz ali no painel 1, né, sobre tomar notas de pesquisa com a professora Andréa Faguion e o professor Horácio Neiva, no painel 2, sobre as metodologias das ciências jurídicas, que é com o William Galidrich, o Rafael, o Diogo Della Barbie e o João, que tá aqui. E no terceiro painel, a gente vai falar sobre as metodologias da teoria do direito, com a professora Luciana Silva Reis, o professor Guilherme de Almeida, da PUC, e também o Valdomiro Monteiro Brito Júnior. Estou decorando já. No último painel, né, com uma bela garota propaganda que eu estou sendo agora, o último painel de raciocínio jurídico, na metodologia de raciocínio jurídico, com o professor Cláudio Michelon, Daniel Oitavio Pierce e o professor Fábio Penichecaia, tá? Então, lá tá no cronograma tudo isso, né? Mas só eu vou mandar no grupo também agora, porque já tem mais ou menos horários definidos. Se mudar alguma coisa, a gente vai avisar vocês. Mas basicamente vai ser isso. Eu e o João vamos estar moderando praticamente todos, né? A gente vai se dividir, é claro. E daí, por isso que eu tô dizendo, vocês têm esse lugar privilegiado de a gente vai priorizar todas as perguntas que vocês tiverem. Se não quiser mandar a pergunta na hora e quiser mandar pra gente, fiquem à vontade também. Né? As principais coisas que a gente quer tratar são bem gerais, né? Vocês vão ver que é a questão da importância daqueles assuntos, né? O que são aqueles assuntos, o que significa uma investigação daqueles assuntos, esse tipo de coisa, né? Depois que as coisas mais específicas vão surgindo durante o evento. Mas vocês podem fazer as questões que vocês bem entenderem também. Tá, daí a gente vai abrir inscrições, compartilhar com vocês, espero que vocês sejam os primeiros a se inscrever. E dia 20, lá pelo dia 20 de setembro, a gente vai marcar, então, para entregar o artigo, pelo menos metade dele, para que eu e o João consigamos, nas férias, né, dar uma olhadinha, e depois a gente começa a botar uma data final para ver mais ou menos como é que tá o andamento de cada artigo, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, por favor, levantem ele no grupo. Na semana que vem, nós vamos estudar ainda um texto sobre é o próximo dessa coletânea de artigos, uma questão de princípio ainda, né? A gente vai estudar a questão do romance em cadeia, né? O direito à literatura, etc. Para depois ir para o Império do Direito, que não tem ainda no cronograma. Nós vamos colocar. Tá? Mas a gente vai colocar só depois de agosto, porque agosto não vai ter programação, então fiquem tranquilos. Tá? No pior dos casos, eu e o João vamos fazer as primeiras apresentações em função de ficar muito perto. Tá? Mas eu acho que é isso. Não sei se falta algum aviso, João. Ou a gente... Não, eu acho que era isso mesmo. Não me vem mais nada à mente. Mas é isso. E se eu fosse dar mais um conselho, foquem eu acho que num dos textos dos últimos 2 painéis, que os outros, eu acho que as dúvidas vão surgir conforme vocês forem vendo, assistindo o próprio painel, né? Os outros que são teoricamente mais pesados e onde vocês vão ver mais novidades, né? Mas, enfim, é isso. Então, obrigada, gente. Até a próxima semana, tá? Beijo para todo mundo. Até semana que vem, pessoal.